Fala investidor, fala investidora, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório de desempenho mensal de maio do 20 Imóveis Urbanos Fundo Imobiliário, o VIUR11. Então, se você quiser saber mais informações sobre esse fundo, fica ligado até o final do vídeo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também ativar as notificações aí e curtir o vídeo também para ajudar na divulgação do nosso canal. E bom, com relação ao fundo aqui, a gente tem uma visão geral do fundo, né? Então, o gestor é a 20 Real Estate, gestora de recursos, a administradora aqui é a BRL Trust, o código de negociação, como eu comentei, é VIUR11, é um fundo de gestão ativa, que atua num segmento de atuação aqui meio estranho, meio vago, né, que são outros, mas a gente já vai ver em que tipo de imóvel que esse fundo investe. O valor de mercado da cota aqui é de R$ 7,35, era, né, no dia 31/5, e o valor patrimonial da cota também no mesmo dia era de R$ 9,58, 26 milhões de cotas diferentes aqui, para um número de cotistas de 4.432, e aqui a gente tem as taxas do fundo. Se tem um valor de mercado até de 500 milhões de reais aqui, 0,95% ao ano, entre 500 milhões e até 1 bilhão, 0,85%, e sobre o valor que exceder 1 bilhão, 0,75%. E também tem uma taxa de performance aqui de 20% da soma dos rendimentos que eles distribuírem, que excederem aqui a rentabilidade do IPCA e IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de cotas do fundo. O fundo estava com valor de mercado aí de mais ou menos uns 200 milhões de reais, então a taxa de administração cobrada estava nessa faixa aqui. Aqui alguns destaques do fundo. Então, dividend yield anualizado de 11,5%. Então, em maio, eles anunciaram uma distribuição de rendimentos no valor de 7 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita do estudo de viabilidade da primeira emissão, um resultado acumulado aqui de 6 centavos por cota, e a estimativa mensal de rendimentos aqui está entre 7 centavos e 7 centavos e meio, mais ou menos, até maio de 2023. Bom, vamos dar uma olhada no comentário do gestor aqui. Um ano desde o IPO do fundo, a quarta revisão da estimativa de distribuição de rendimentos. Então, o fundo concluiu sua primeira emissão de cotas, que contou com a adesão de mais de 2.700 investidores, captação de 270 milhões de reais. Nos primeiros 30 dias desde o IPO, o time de gestão completou 100% da alocação de recursos. Realmente foi uma alocação rápida dos recursos, eles já estavam com um pipeline bem definido. Eles adquiriram 6 imóveis de qualidade, altamente aderentes à estratégia de aquisição do fundo, utilizando estruturas que permitiram a geração de um resultado de 7 centavos por cota já no primeiro mês operacional do fundo. E o fundo conta aqui com contratos de locação com prazo médio elevado, de 9,4 anos, cerca de 92% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. E desde então eles geraram essa média aí de 7 centavos por cota, distribuíram 6 centavos por cota e acumularam um resultado não distribuído de 6 centavos, aí, quase 7 centavos por cota. Também durante esse período, o time de gestão, baseando-se na qualidade do portfólio e expectativa de desempenho, fez 3 revisões aumentando a expectativa de distribuição de rendimentos do fundo. E aqui, na opinião do time de gestão, o portfólio do fundo vai manter uma boa performance apresentada até o momento, abrindo espaço para a quarta elevação da estimativa de rendimentos distribuídos, passando a vigorar uma expectativa aqui de distribuição de rendimentos entre 7 centavos e 7,6 aqui, digamos assim, de centavos, de junho de 22 a maio de 2023, inclusive. Claro que a gente não pode esperar que isso seja uma promessa, uma garantia, uma sugestão de rentabilidade futura. Isso aqui é só uma estimativa, certo? Eles não estão prometendo que vai acontecer isso, então não vai comprar achando que vai ser isso aqui com certeza, tá? Isso aqui é uma estimativa. E já aproveito para lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E aqui tem um histórico de revisões da estimativa, né? Então, lá no IPO era de 6,25 centavos aqui, teve um aumento para 6,6 na banda superior, 6,8 aqui na banda superior em agosto, novembro, 7 centavos e agora 7 centavos e meio aqui, 7 centavos,6. Lembrando, esse aqui é um fundo de base 10, tá? Então, ele é negociado abaixo dos R$ 10, então é por isso que ele distribui aí uns 7 centavos, uns quebrados. E como é que foi a performance do fundo aqui? O resultado do fundo em maio foi de R$ 1.844.000, o equivalente a esses 6 centavos por cota, quase 7,
A receita dos imóveis totalizou R$ 2 milhões e o resultado financeiro foi de R$ 43 mil negativos, que eles gastaram aí com a despesa de juros das obrigações de aquisição a prazo, líquido do rendimento das aplicações do caixa do fundo. A distribuição de rendimentos aqui foi de 7 centavos por cota e o fundo encerrou o mês com 6 centavos por cota de reserva de resultado não distribuído. Bom, aqui a gente tem o resultado do fundo, né? Então, o resultado de imóveis, o resultado financeiro, a taxa de administração aqui, todas as outras despesas, um resultado total de R$ 1.844.000, distribuíram R$ 1.940.000 aqui por cota, respectivamente 6 e 7 centavos, e o acumulado aqui está em 8 centavos de resultado total e de 7 centavos distribuído. Então, lembrando, o resultado tem que ser maior do que o rendimento distribuído para a gente saber se esse fundo está distribuindo rendimentos de uma forma sustentável. E aqui a rentabilidade do fundo. Então, em maio de 2022, a cota de referência inicial aqui em 7,38, valor final da cota ajustada em 7,50, a rentabilidade bruta aqui da cota, a variação bruta, né, foi de 1,7%, rendimentos e outros 1%. A rentabilidade do fundo bruta aqui no mês foi de 2,6%, enquanto o FIX foi de 0,3% e o Bovespa de 3,2%. A rentabilidade líquida aqui da variação da cota, 1,3%, rendimentos e outros 1%. Então, a rentabilidade líquida do fundo de 2,3%, enquanto o CDI líquido 0,9%, considerando o imposto de renda aí de 15%. Bom, e como que é a carteira do fundo aqui? O patrimônio líquido do fundo ao final de maio era de R$ 258 milhões. As participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 349 milhões. Tinha aplicações financeiras em R$ 32 milhões, incluindo 29 milhões em fundos referenciados DI com liquidez imediata e 3 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez. Aqui a gente vê um gráfico para ficar mais fácil. Então, imóveis 349, 32 de aplicações financeiras, 125 de obras aqui imobiliárias a prazo, tá? 1,7 e outros, e o PL aqui de 2,58. Então, esse fundo está sendo negociado abaixo do patrimônio líquido dele, como a gente pode ver aqui por cota, R$ 9,58, e o fundo está sendo negociado em torno de R$ 7,50. E aqui o fundo tem algumas dívidas, tá? Então, eles têm R$ 125 milhões em obrigações, basicamente metade do patrimônio líquido dele eles têm em obrigações. Aqui as obrigações a prazo FACAMP, vencimento em fevereiro de 22 e janeiro de 23, esses saldos aqui de 7 milhões e meio e 4 milhões e meio, total aqui de 6 e 4%, e o CRI da Ânima, IPCA mais 5,6%, vencimento a março de 2033, então tem 11 anos aí para o fundo pagar, 113 milhões de saldo, é 90% das obrigações que o fundo tem aqui, de 125 milhões de reais. Então, alguns indicadores operacionais, a gente vê que o aluguel médio saiu de R$ 23 por metro quadrado lá em julho de 2021 para R$ 24,70 agora em maio de 2022. É um bom incremento aqui, quase R$ 1 de aumento por metro quadrado que esse fundo tem. A taxa de ocupação média está em 100%, desde julho de 2021, não teve alteração nessa taxa de ocupação média, assim como a inadimplência líquida média também não saiu de 0%, então está todo mundo pagando certinho as obrigações com esse fundo. Então, o portfólio do fundo é composto por 6 imóveis, são 96 mil metros quadrados. Aqui a gente tem a diversificação da receita de aluguel por locatário, então a Ânima 45%, a Anhanguera 18%, Facamp 15%, Le Biscuit 15% também e o Laboratório Alta 8%. E a gente vê aqui os tipos de contrato, então típicos 8% e atípicos 92%, segmento de atuação saúde 8%, varejo 15% e educação 78%, é um fundo bem concentrado no setor de educação. Os estados, 41% São Paulo, 45% Rio Grande do Sul e Maranhão, 15%. Como a gente tinha comentado, o portfólio possui um prazo médio remanescente aqui de 9,4 anos e cerca de 65% da receita de aluguel do fundo está atrelada a contratos com vencimento após 2033. Por que é interessante a gente saber isso? Porque como o fundo tem uma dívida, é bom saber se ele vai conseguir pagar essa dívida. A dívida vai até 2033, os contratos têm vencimento após 2033, o fundo provavelmente vai conseguir
pagar essa dívida de forma tranquila aí, com o fluxo financeiro dos próximos anos. A gente vê os vencimentos dos contratos aqui, 2023, 24 e 25, 9%, 18% e 8% respectivamente, 2033, 21%, e lá em 2036, 45% dos contratos vencem. Aqui a gente tem um mês de renovação e o índice de reajuste do contrato, então 100% via IPCA, tem uma concentração aqui de renovação em maio, junho e julho, tá? Então 15%, 15% e 45%. E em dezembro, 26% dos contratos são renovados também via IPCA. Aqui os imóveis do fundo, então Rio Grande do Sul são 2 imóveis, o Ânima Porto Alegre, como a gente pode ver aqui, fica na cidade de Porto Alegre, 47 mil metros quadrados. O locatário é Uniriter, que é a Ânima Educação, o segmento de educação, o tipo de contrato é ativo. E o Ânima Canoas, na rua Santos Dumont, em Niterói, em Canoas, também aqui 12 mil metros quadrados, 100% de participação do fundo, também o mesmo locatário, segmento também o mesmo, contrato ativo. Em São Paulo são 3 imóveis, então a Anguera em Campinas, fica em Taquaral, em Campinas, 15 mil metros quadrados, locatário é a Anguera, que é da Cogna Educação, segmento também de educação, tipo de contrato ativo. E a Facamp, aqui a gente vê 12 mil metros quadrados, também na cidade de Campinas, 100% de participação do fundo, locatário é a Facamp, educação, contrato ativo. Ainda em São Paulo, a gente vê aqui que o fundo tem um imóvel na Vila Olímpia, alugado aqui para o Laboratório Alta, que é da DASA SA, o setor de saúde, típico, contrato e área construída 1.000 metros quadrados, é um pouco menor aqui esse imóvel. E no Maranhão tem um imóvel na rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís, área construída 7.500 metros quadrados, 100% do fundo, o locatário é Le Biscuit, segmento de varejo e o tipo de contrato também é ativo. Então é isso por hoje, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere assinar o canal, curtir o vídeo para não perder a chance de ajudar aqui o nosso canal a crescer, para a gente poder fazer mais vídeos como esse. Eu agradeço muito pela sua visualização, eu espero te ver amanhã no próximo vídeo. Então é isso por hoje, tchau!